Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do Trino. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui de volta. Vocês viram para o nosso 16º encontro, mas Maurício, ainda não terminou a temática do 15º, verdade. É que a gente começa a aula colocando qual é a temática da aula, né? Mas, a gente tem bastante coisa para falar no nosso 15º encontro. Aliás, vamos usar esse encontro inteirinho, esse que é o 16º, com temática do 15º, tá, pessoal? Por quê? Porque tem bastante coisa para a gente falar e eu não vou abrir mão de falar de cada um, pelo menos um pouco de cada um desses itens, tá certo? Nós estamos mais uma vez em Poços de Caldas, estamos aqui com o nosso querido amigo Edu e não vamos perder tempo não, combinado? Pessoal, nós estamos falando de execução de título extrajudicial. Nós já falamos de execução para entrega de coisa, lembram? A gente trouxe algumas informações importantes no início, principalmente a parte procedimental, os aspectos procedimentais. E agora a gente tem que falar de execução envolvendo obrigação de fazer ou não fazer. A gente tem que falar de execução por quantia certa, tudo envolvendo título extrajudicial, né? Execução de alimentos, execução contra a fazenda pública, suspensão, extinção. E também temos que falar dos embargos à execução, meio típico de defesa na execução de título extrajudicial. Combinado? Então vamos lá, sem perder tempo. Execução das obrigações de fazer ou não fazer. A gente vai perceber, pessoal, que quando tratamos de execução de título extrajudicial, envolvendo obrigações de fazer ou não fazer, a gente tem praticamente uma sistemática muito semelhante à execução para entrega de coisa, que a gente viu no finalzinho do nosso encontro passado. Ou seja, nós vamos falar de multa, nós vamos falar de multa diária, nós vamos falar de astraente. A execução de título extrajudicial, envolvendo obrigação de fazer ou não fazer, começa no 814 e vai até o 823, tá certo? O 814 é um dispositivo que trata somente das disposições gerais, o 815 ao 821 para obrigações de fazer, e o 822 e 823 para obrigações de não fazer. A gente começa com o artigo 814. Né? A gente vai falar um pouquinho desse dispositivo que traz uma disposição geral, tanto para fazer quanto para não fazer. Atentem para a redação, amigos. Edu, por favor, coloque na telinha para nós. Muito obrigado, meu amigo Edu. Aí está, pessoal. 814 dizendo que na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará o quê? Vamos para o marca-texto. Uma multazinha, uma multa diária, né? Uma multa por dia, por período de atraso, melhor dizendo, no cumprimento da obrigação e, um dado importantíssimo, né? A data a partir da qual será devida. Para que a gente depois também não tenha um locupletamento ilícito, né, pessoal? Às vezes as multas diárias envolvendo obrigação de fazer ou não fazer, elas se tornam uma quantia muito alta, muito alta. Então é importante que você fixe a data a partir da qual será devida, que você coloque também, né, um termo final para que justamente nós não tenhamos esse montante tão exacerbado. Parágrafo único dizendo que se o valor da multa estiver previsto no título, é claro, e se for excessivo, porque isso pode acontecer, o juiz tem a faculdade, ele poderá reduzir este valor da multa, tá certo? Então vejam, pessoal, logo de plano, tratando das execuções de título extrajudicial, envolvendo obrigação de fazer ou não fazer, o legislador já deu o recado. Nós vamos trazer um elemento psicológico, um elemento pedagógico, que é a inserção da multa. Por quê? Porque a pessoa, seja ela pessoa física, né, seja ela pessoa jurídica, ela vai ficar preocupada. Puxa, tem uma obrigação de fazer ou não fazer, tem uma multa diária, tem uma astraente fixada, eu preciso tomar os devidos cuidados para não incorrer nessa multa, evidentemente. Tá certo? Bom, pessoal, e a partir do artigo 815, conforme eu havia dito para vocês, até o 821, nós vamos tratar de obrigação de fazer, 822 e 23 para obrigações de não fazer. Vamos começar com obrigação de fazer. Eu vou destacar aqui aquilo que eu reputo como mais importante na nossa preparação para os nossos certames, pessoal. Quando nós estivermos diante de obrigação de fazer, qual é o procedimento, então? O executado tem que ser citado, porque é uma execução de título extrajudicial, para satisfazer aquela obrigação de fazer num prazo que o juiz determinar. Ou seja, vai incumbir ao juiz determinar o prazo para o cumprimento daquela obrigação de fazer, evidentemente, pessoal, se nós não tivermos algum prazo previsto no título, porque o título também pode prever isso, né? Vejam que interessante.
Quando nós falamos no encontro passado de execução por título extrajudicial envolvendo obrigação de entrega de coisa certa, nós falamos assim, olha, vai ser citado o executado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Quando o legislador vem e fala nas execuções, né, de obrigação de fazer, quando o objeto da execução for uma obrigação de fazer, o executado vai ser citado para satisfazer a obrigação no prazo que o juiz assinar. Quando a gente fala de entrega de coisa, nós estamos falando de um prazo de 15 dias. Aqui é o prazo que o juiz assinar, se evidentemente não tivermos outro prazo previsto no título. O que é que significa isso, pessoal? Significa que dentro da obrigação de fazer a ser cumprida, se ela é um pouquinho mais complexa, se ela não é tão complexa, o juiz vai dizer, vai mencionar qual é o prazo para o seu cumprimento. Maurício, na prática, o que é que você tem percebido? Pessoal, eu tenho percebido uma adoção do prazo de 15 dias, verdade. Eu tenho percebido, olha, 15 dias para fazer, se não fizer, já colocando a multa diária a partir do próximo dia, né? Ou seja, a partir do 16º dia. Dependendo da obrigação, claro que pode ir até um pouquinho mais, né, da complexidade da obrigação de fazer, pode até estender um pouquinho mais esse prazo, mas normalmente um prazo de 15 dias. Ok, Maurício, maravilha. Agora, e se o citado, né, o executado, o devedor da obrigação de fazer, ele não satisfizer aquela obrigação no prazo de 15 dias, nesse prazo que foi mencionado pelo juiz, se outro não estivesse previsto no título? Aí o exequente pode fazer o quê, pessoal? Nos próprios autos do processo, ele pode requerer a satisfação daquela obrigação, desde que seja uma obrigação fungível, né, que ela possa ser feita, possa ser realizada por outra pessoa. Então, o próprio exequente, nos mesmos autos do processo, ele vai requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, né? E aí a gente converte, evidentemente, o feito em indenizatório. A gente tenta buscar, pessoal, a tutela específica, né? Agora, se for impossível a obtenção dessa tutela específica, vamos pelo equivalente em dinheiro. Nós queremos que a obrigação seja satisfeita da forma como foi ajustado. Nós temos um título executivo extrajudicial. Se não der, que pelo menos, e sendo obviamente de natureza fungível, que pelo menos eu tenha uma reparação do equivalente em dinheiro. Tá bom, pessoal? E esse valor das perdas e danos, ele será apurado em liquidação. Nós temos todo o procedimento de liquidação, já falamos sobre isso quando tratamos da execução de título extrajudicial envolvendo entrega de coisa. E depois, obviamente, sendo apurado o valor, qual que é o procedimento em seguida? O procedimento para cobrança de quantia certa, porque a obrigação era de fazer, evidentemente, não é? Não teve como fazer, né? A gente poderia tentar fazer à custa do executado, não deu para fazer, vamos supor, né? Eu quero perdas e danos, pronto, não tem problema. Era fungível, eu não queria que uma outra pessoa fizesse, quero converter em perdas e danos. Se você vai converter em perdas e danos, você vai converter em dinheiro, consequentemente, a execução vai prosseguir pelo rito da execução por quantia certa. Não, Maurício, mas espera aí, ela pode ser satisfeita por terceiro e eu quero que ela seja satisfeita por terceiro, não tem problema. O juiz vai autorizar, desde que, obviamente, haja um requerimento. O juiz não vai fazer uma conversão, né, daquela obrigação de fazer para que um terceiro o faça de ofício, ele não vai fazer, não. Ele pode autorizar a requerimento do exequente que um terceiro satisfaça aquela obrigação à custa do executado, às custas do executado. O exequente adianta todos os valores, né, previstos na proposta, que, ouvidas as partes, o juiz tiver aprovado. É isso mesmo. Por quê? Esse terceiro virá dizendo assim, olha, tudo bem, era para o executado fazer, ele não vai fazer, então sou eu que vou fazer, não é? A minha proposta é essa. Eu sou o terceiro que vou fazer, vou cumprir a obrigação de fazer. Construir um muro, construir uma casa, seja lá o que for, pintar um quadro, né? Pode deixar que eu faço isso, sem problema. E a minha proposta é essa. O juiz vai ter que dialogar com as partes, tem que haver um contraditório, consequência natural, e depois, obviamente, ele vai aprovar, se for o caso, né, fazendo alterações ou não, dependendo do que as partes também irão se manifestar. Depois que for realizada a prestação, o juiz também tem que ouvir as partes, também vai dialogar dizendo, olha, a prestação foi realizada, às custas de um terceiro, né, tudo bem, está tudo certinho, não tem mais o que fazer,
podemos considerar satisfeita a obrigação? Se for o caso, obviamente, né, considera-se satisfeita e seguimos em frente, né, com a extinção da obrigação, lá com lastro no artigo 924. Maurício, mas e se tiver impugnação? A obrigação foi realizada por um terceiro, sem problema algum, né? Mas teve impugnação, porque o juiz vai ouvir as partes antes de extinguir. Aí uma delas fala, não, excelência, faltou uma coisinha, ou fez a mais, ou fez errado, seja lá o que for. O juiz é que vai decidir se a obrigação será considerada satisfeita ou não. Tá bom, pessoal? Isso é extremamente importante que a gente lembre quando a obrigação tiver que ser realizada por um terceiro. Maurício, mas espera aí, você está falando de obrigação fungível? E se a obrigação for infungível? Eu contratei o Edu porque era o Edu que eu queria para a realização daquela modalidade obrigacional. Não quero mais nenhum outro. Por quê? Porque o Edu ele é especializado, ele tem todas as atribuições, né, todas as características necessárias para a realização daquela obrigação de fazer. Bom, quando a gente fala de obrigação de fazer infungível, a gente tem que lembrar do 821. Edu, põe ele na telinha para nós, por favor. Vamos lá, que você é o responsável. É isso aí, muito obrigado, Edu. Você é o responsável pela obrigação de fazer infungível. Tinha que ser o Edu. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, pessoal, então nós estamos falando de obrigação infungível, está aqui. O exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Se tivermos recusa ou mora do executado, a sua obrigação pessoal, da mesma forma, pessoal, que nós vimos em relação à obrigação de fazer fungível, na infungível também será convertida em perdas e danos, caso em que, como nós estamos falando de quantia, então o procedimento da execução a ser seguido é o da execução por quantia certa, tá bom? Não se esqueçam disso. E por fim, pessoal, para a gente fechar, duas informações importantes sobre obrigação de não fazer, né? A gente está falando de execução de título extrajudicial, envolvendo a obrigação de fazer, agora de não fazer. Se por acaso o executado venha a praticar um ato, né, e a cuja abstenção ele estava obrigado, ele não era para fazer, é a obrigação de não fazer, mas ele vai e faz. Né? Então ele estava obrigado por lei ou por um contrato, que foi o que subsidiou aquela execução de título extrajudicial, o exequente vai requerer ao juiz, já que estamos falando de uma obrigação de não fazer, que assine um prazo para o executado desfazer. Não era para ele ter feito, mas ele fez. Então, quando você executa um título extrajudicial envolvendo a obrigação de não fazer, é para pedir ao juiz, excelência, por favor, estou aqui ingressando com uma execução de título extrajudicial de obrigação de não fazer, porque era para não fazer, o executado fez. Assine um prazo, por favor, para ele desfazer o que ele fez. Maurício, mas tem prazo previsto na lei? Não, não tem prazo. Normalmente, o que é que se faz? Os 15 dias da execução para entrega de coisa. Eu vejo isso na prática, tá, pessoal? Por isso que eu estou mencionando para vocês. O juiz é que vai designar o prazo a depender da complexidade da matéria. Maurício, mas pode ter recusa? Pode. Pode ter atraso do executado? Pode. O que é que a gente faz? Também tem a possibilidade de conversão em perdas e danos, né? Né, também o próprio exequente, ele pode dizer o seguinte, eu vou requerer ao juiz, né, que mande desfazer o ato à custa daquele, né, que também responderá por perdas e danos. Então, essa situação, pessoal, é muito parecida, né, com o que a gente tem quando a gente fala de obrigação de fazer. Então, não fazer e fazer tem situações bastante semelhantes. A distinção, a diferença é que quando é uma obrigação de fazer, obviamente que o executado ainda terá que fazer. Ele ainda terá que cumprir. Por isso que ele está sendo executado. Combinou algo que não cumpriu. Ao mesmo tempo, a gente fala, quando trata de uma obrigação de não fazer, não era para fazer, ele foi lá e fez. Então, o exequente vem e fala, excelência, quero que o ato seja desfeito à custa do executado, que vai responder por perdas e danos. Tá certo, pessoal? Que responderá por perdas e danos. E se não for possível desfazer o ato,
É aí que entra o que eu falei. Aí a obrigação resolve-se em perdas e danos, você liquida o valor, né, e depois se observa o procedimento da execução por quantia certa. Normalmente, pessoal, o que é que se faz? Normalmente o exequente vem e já alega para o credor, pro magistrado, perdão, o exequente já vem e fala assim, excelência, olha, é para desfazer algo, né, que o executado fez. Eu estou achando que não vai ser possível desfazer, né? Por quê? Porque vai dar trabalho, né? Eu vou gastar, eu não quero não. Por favor, vamos fazer o seguinte, vamos resolver a obrigação, convertê-la em perdas e danos. Como a gente pode fazer? Em relação à obrigação de fazer, em relação à obrigação de entregar coisa. E aí a gente segue o procedimento da execução por quantia certa. Vamos apurar esse valor e vida que segue. Vocês perceberam qual é a característica marcante, tanto na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, obrigação de fazer, obrigação de não fazer? A gente tem a possibilidade de conversão em perdas e danos. A gente tem a possibilidade de ir para uma execução, para o procedimento de execução por quantia certa, que é justamente o que nós vamos começar a falar, né, a partir de agora. Tá bom, pessoal? Fechamos então a obrigação de fazer ou não fazer, respirando, né? Envolvendo execução de título extrajudicial. Trouxe aqui as principais informações. Agora a gente tem que falar de execução por quantia certa. Depois tem execução de alimentos e execução contra a fazenda pública. Repito, tudo envolvendo título extrajudicial. Não se esqueça. Pessoal, execução por quantia certa. Ah, Maurício, tem muita coisa para falar. Claro que tem, envolvendo título extrajudicial. Vai executar um cheque, vai executar uma nota promissória, vai executar uma duplicata, vai executar um documento particular subscrito por duas testemunhas, né? Perfeito. A execução por quantia certa, pessoal, ela realiza-se através do quê? Através da expropriação de bens do executado. Claro que tirante, né, as execuções especiais. Por exemplo, se nós lembrarmos, execução envolvendo título extrajudicial de alimentos, se a gente pegar os 3 últimos meses, né, do devedor de prestação alimentícia, qual que é a consequência? Prisão civil. Aí os meses anteriores a esses 3 últimos meses é que seguirão o procedimento da execução por quantia certa. Por isso que é importante a gente lembrar, execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, sempre ressalvando as execuções especiais, execução contra a fazenda pública também, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E como é que se dá essa expropriação? Uma perguntinha que é bastante comum em provas objetivas. Quais são as modalidades expropriatórias? Estão lá no 825. Nós já fizemos menção, mas não custa nada a gente repetir, pessoal. Primeira modalidade expropriatória, adjudicação. Segunda modalidade expropriatória, alienação, que pode ser por iniciativa particular ou por asta pública, tá bom? Iniciativa particular ou por asta pública. E a última modalidade expropriatória, apropriação de rendimentos, de frutos de empresa ou de estabelecimentos ou de outros bens. Tudo isso está no artigo, repito, 825. Agora, tem um ponto importante, pessoal, que pouco é abordado, né, pouco é falado, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte: antes de adjudicação, a gente sabe o que é, né? O exequente, o credor fala, olha, tem algum bem aí penhorado já nessa execução por quantia certa, envolvendo o título extrajudicial? Tem. Qual é o meu débito? 100. Quanto vale o bem? 80. Beleza, eu quero o bem para mim, adjudico, né? Fico com ele, e pronto, pode extinguir a execução, vou considerar satisfeita a obrigação. A gente percebe muito isso na prática. A adjudicação é o exequente ficar com o próprio bem. Agora, se esse bem vai ter um valor acima, né, do valor que está sendo executado, se esse bem tem um valor menor, e aí vai ter o prosseguimento da execução, aí são outras características, né, uma outra situação. Mas a questão que eu quero dizer não tem nem a ver com essa questão, com o momento só da adjudicação, ou com o momento da alienação. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, é que antes de adjudicar, ou antes de alienar os bens, né, que tenham sido penhorados, eu estou pensando que efetivamente o oficial de justiça vai encontrar bens, esses bens serão penhorados. Antes disso, antes da adjudicação ou da alienação, o executado pode, a
todo tempo remir. Remissão com C cedilha. É um tema pouco abordado, vale a pena. Remir a execução. Pagando ou consignando a importância devidamente atualizada da dívida, né? Obviamente acrescida de juros, de custas e de honorários advocatícios. Remissão com C cedilha, não é remissão com 2 S, que significa o perdão. A remissão com C cedilha ela é possível e está prevista no artigo 826, pessoal, eu faço questão de mencionar, porque ela tem como pano de fundo, né, o lastro da remissão com C cedilha, é o fato de que o executado, às vezes até por uma questão sentimental, ele não quer perder o bem. Então, às vezes foi penhorado, vamos imaginar, um piano do executado. Isso já aconteceu na prática várias vezes. O executado tem um piano penhorado. O piano era do seu bisavô, passou para o seu avô, passou para o seu pai, chegou para ele e fala, oh, meu Deus do céu, eu vou perder esse piano, tenho uma dívida, eu tenho que pagar, mas eu não queria perder o piano. Eu não queria perder de maneira alguma aquele bem. Então, antes de adjudicar ou de alienar, de ocorrer a alienação desse piano, o executado pode a todo tempo chegar e falar assim, olha, excelência, exequente, credor, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o valor, vou consignar a importância atualizada da dívida, só para não perder o bem, né, por conta desse caráter sentimental. Essa é a história, a verdadeira história da remissão com C cedilha. O pano de fundo, como eu mencionei, é esse. O executado, por uma questão até sentimental, não querer perder o bem que tenha sido objeto, né? Pode ser objeto de adjudicação ou de alienação, certo? Bom, pessoal, o procedimento, né, da execução por quantia certa envolvendo o título extrajudicial. O juiz, ao despachar a inicial, a gente falou do 827, quando nós falamos dos meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Né? Na execução por coerção, a gente tem, que é uma modalidade indireta, né? Ou execução por subrogação, que é a direta. Quando a gente falou da coerção, a gente falou, tem coerção para o bem e tem coerção para o mal. Qual é o procedimento na execução de título extrajudicial envolvendo quantia certa? O juiz, ao despachar a inicial, ele fixa de plano honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Está lá no 827. No parágrafo 1º está escrito assim, ó, se for feito o pagamento, no prazo de 3 dias, porque ele vai ser citado, para em 3 dias pagar. E o juiz já fixou 10% dos honorários. Se for feito esse pagamento, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Agora, esse valor dos honorários, tudo bem, pode ser reduzido pela metade. Porém, ele também poderá ser elevado a até 20%. Quando? Quando forem rejeitados os embargos à execução, que é um meio de defesa típico na execução de título extrajudicial. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente oferece os embargos, que não precisa de juízo garantido. A gente sabe muito bem disso, né? Tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso, porque aí o valor dos honorários pode ser elevado até 20%, quando os embargos forem rejeitados, podendo essa majoração, caso os embargos não sejam opostos, né, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta todo o trabalho, né, realizado pelo advogado do exequente. Isso está no parágrafo 2º do artigo 827. Eu gosto muito dessa redação, pessoal. Por quê? Porque valoriza o trabalho do advogado, acima de tudo. Ah, beleza, são 10%. Se pagar no prazo de 3 dias, reduz pela metade, mas pode ser elevado até 20%. Né? Até 20%. Quando? Quando você apresenta uma defesa que sabe que tem o caráter só protelatório, você só apresenta os embargos, mas sabendo que os embargos serão rejeitados no final, né? E podendo essa majoração de até 20%, caso não opostos os embargos, porque isso pode acontecer, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta todo o trabalho. Às vezes a demanda é complexa, levando-se em conta todo o trabalho realizado pelo advogado do exequente, tá bom? Pessoal, é só lembrando, né? É o artigo 829 que diz que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. E aí, do mandado de citação, vai constar direitinho lá a ordem de penhora, a ordem de avaliação, que essas ordens serão cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo o oficial de justiça verifique que no prazo de 3 dias não foi cumprida a obrigação. Na prática funciona assim, pessoal. O oficial de justiça tem 2 vias do mandado.
Uma, ele cita o executado. Fala, executado, você tem 3 dias, tá bom? 3 dias para poder cumprir aquela obrigação. Se você cumprir, você vai pagar os honorários que o juiz fixou em 10%, pela metade, tá bom? Agora, se você não cumprir, no prazo de 3 dias, eu volto aqui, com a segunda via do mandado, para, obviamente, né, verificar se há algum bem passível de penhora. Vou lavrar auto de penhora, vou intimá-lo disso sem problema algum. Isso está no artigo 829. E essa penhora vai recair sobre todos os bens indicados, eventualmente, né, pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado, se forem aceitos pelo juiz, sempre demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. É o famoso artigo 805, princípio do resultado ou da menor onerosidade. Olha, nós vamos fazer de tudo para que a execução se dê sob a forma menos gravosa para o executado. Só que executado, parágrafo único do 805, que é uma novidade, que não tinha no CPC de 73. Executado, é você que tem que dizer qual é essa forma menos gravosa. Se você entender que o que está acontecendo ali lhe é prejudicial, se você entender isso, por favor, venha e diga, olha, esse bem penhorado aqui é oneroso para mim. Vamos trocar por um outro? Vamos fazer uma substituição do bem penhorado? Não tem problema nenhum. A gente pode substituir a transferência, fazer uma transferência, né, de uma penhora de um bem para um outro. A gente pode reduzir, a gente pode ampliar. Todos nós sabemos isso. A penhora é perfeitamente possível. Na penhora, perdão, é perfeitamente possível que isso aconteça, tá bom? Não se esqueçam disso, por gentileza, pessoal. O procedimento é muito simples, né? Mas não custa nada a gente lembrar. E mais ainda, pessoal, um outro dado importante também. Quando da execução de um título extrajudicial, o que o exequente pode fazer, pessoal? Já que a gente está pensando nessa questão procedimental. O exequente pode pegar uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, essa execução de título extrajudicial. Essa certidão, ela precisa ter tão somente uma identificação das partes, ela precisa ter um valor da causa mencionado, para poder depois averbar essa certidão no registro de imóveis, no registro de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Por que isso é importante, pessoal? Por que na prática isso vale muito a pena? Você pegar essa certidão de que tem uma execução de título extrajudicial em andamento e você averbar no CRI, você averbar no órgão de trânsito, porque a pessoa que quiser, por exemplo, adquirir um imóvel do executado, a pessoa que quiser adquirir um veículo do executado vai pensar 2 vezes, falar, caramba, tem uma execução correndo contra ele, né? Então, será que vale a pena eu comprar esse imóvel? Será que vale a pena eu comprar esse veículo, pessoal? Todas essas averbações são importantíssimas. E tem um detalhe importante também, né, pessoal? Após a averbação, se o executado realizar alguma alienação ou oneração dos bens, há uma presunção de que ele agiu em fraude à execução. Tem que tomar bastante cuidado com isso, pessoal, tá? Isso está no parágrafo 4º do artigo 828, parágrafo 4º. Há uma presunção de prática de fraude à execução, que é um ato atentatório à dignidade da justiça, conforme estabelece o artigo 774, tá bom? Pessoal, mas o executado, olha só que interessante, o oficial de justiça está lá com o mandado, né, para cumprir bonitinho, vai lá, cita, em 3 dias o executado não paga o valor. Aí o oficial de justiça volta 3 dias depois, né, porque não pagou, ele comprovou, não vai ser 3 dias, vai ser um pouquinho mais. Ele espera passar os 3 dias, vê na secretaria, né, no cartório que não pagou, o oficial de justiça vai lá e não encontra o executado. Não encontra, não tem jeito de maneira alguma, o que ele faz? Ele vai arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, né, o oficial de justiça procura o executado 2 vezes. Eu estou falando de arresto, pessoal, muito cuidado, não estou falando de arresto executivo. O arresto executivo, ele apesar de preparar a garantia do juízo, né, que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto
cautelar do artigo 301, né, os requisitos, né, são diferentes. O arresto executivo é realizado de ofício, né, pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Essa é somente uma das distinções. Mas, enfim, se o oficial de justiça não encontra o executado, ele vai e arresta tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes, 10 dias, a efetivação do arresto, o oficial de justiça vai voltar, vai procurar o executado por 2 vezes, né, em dias distintos, 2 vezes em dias distintos. E, se por acaso o oficial de justiça que tem fé pública suspeitar da ocultação do executado, ele faz a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Tá bom, pessoal? Ah, mas Maurício, espera um pouquinho. O exequente é que vai ter que, obviamente, também acompanhar isso para que o oficial de justiça proceda dessa forma que você mencionou? Não, amigos, repito, não há necessidade. O oficial de justiça vai agir ex officio. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, se o oficial de justiça, né, ele vai procurar, obviamente, o executado, em 2 vezes em dias distintos. Se por acaso ele suspeitar da ocultação do executado, ele vai fazer a citação com hora certa. O exequente pode requerer a citação por edital também, se por acaso forem frustradas tanto a citação pessoal quanto a citação por hora certa. Tá bom, amigos? Eu quis fazer essa observação em relação ao arresto executivo porque eu acho extremamente importante. Amigos, ainda sobre execução por quantia certa. Claro que tem muita coisa para a gente conversar. Eu só queria lembrar, por gentileza, a todos vocês, né, dos bens considerados impenhoráveis e que estão mencionados lá no artigo 833. Por que é importante a gente falar, pessoal? Por conta das perguntas, né, que são feitas em provas objetivas. E o artigo 833, ele tem aquela redação, olha, são impenhoráveis. E a gente tem um rol dos bens considerados impenhoráveis e assim eleitos pelo legislador. Bens inalienáveis, bens declarados por ato voluntário, né, não sujeitos à execução, os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarneçam a residência do executado, salvo se forem de elevado valor, ou os que ultrapassem as necessidades comuns, né, correspondentes a um médio padrão de vida, vestuários, etc, etc, etc. O que é que eu destacaria aqui? Incisos 4 e 10 do 833. 4 e 10. O 4 diz assim, pessoal, são impenhoráveis vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo, honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Isso está no inciso 4. E no 10, Maurício, acompanhem, queridos amigos. A quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Mas aí vem o parágrafo 2º e diz assim, eu falei no 4 praticamente de salários, né? No 10 eu falo de caderneta de poupança sendo impenhoráveis até 40 salários mínimos. Perfeito. Aí vem o parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10, nesses dois que eu mencionei para vocês, por isso que eu digo que são importantes, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8, que fala do cumprimento de sentença envolvendo alimentos, eu já mencionei para vocês, e no 529, parágrafo 3º. Então, muito cuidado com essas duas ressalvas, porque a gente pode olhar lá e falar, não, mas espera aí, não pode penhorar salário, né? Mas é para pagamento de alimentos, como é que você não pode penhorar o salário? Claro que pode, evidentemente. E a questão do depósito que nós tenhamos na caderneta de poupança com aquela limitação até os 40 salários mínimos. Né? Para o executado é uma boa, para o exequente é péssimo, né, pessoal? É péssimo. Meus amigos, para a gente fechar esse nosso primeiro bloquinho, eu sei que a gente já estourou o tempo, né? O que seria mais importante também da gente
lembrar. Tem um dispositivo, quando a gente fala de execução por quantia certa, a gente sempre pensa na questão patrimonial, né? Eu tenho que encontrar bens do executado para poder satisfazer o crédito do exequente. Tem um dispositivo que é importante, que é o artigo 842. Por que 842? É importante, porque fala da penhora recair sobre bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel. O que é importante nisso? O que você quer destacar, Maurício? A gente tem que lembrar se o executado é casado ou não. A gente tem que lembrar qual que é o regime de casamento de bens. Por quê, pessoal? Porque a gente quer que a penhora se perfectibilize. Não adianta nada penhorar um bem imóvel de uma pessoa que é casada se por acaso não foi intimado o seu cônjuge, a depender do regime de bens. 842 na tela, Edu, por gentileza, coloque para nós. Obrigado, meu amigo. 842 dizendo o seguinte, pessoal. Recaindo a penhora sobre, como eu havia dito, bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, exceto, e aí por razões óbvias, né, eu não preciso nem me aprofundar aqui, meus amigos, se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Aí não há porquê, ninguém vai ser prejudicado por isso. A gente tem que pensar sempre assim, pessoal, né? Nós estamos falando em bem imóvel, direito real sobre imóvel. Então, se tiver um cônjuge, ele pode vir a ser prejudicado. E a gente não quer que isso aconteça de maneira alguma, tá certo? Modificações da penhora, né? Eu já falei para vocês, pessoal, não se esqueçam. É possível substituir bem penhorado, é possível reforçar a penhora, é possível reduzir a penhora sem problema algum, tá? Tudo isso tem previsão no nosso ordenamento. O que a gente precisa entender é a penhora como um ato expropriatório, eu estou falando de penhora de bens, né? Nem estou falando de penhora online ainda, não estou falando de Cisbajude, não estou falando de Renajude, não estou falando de Infojude. A penhora, evidentemente, ela tem que se adequar, o bem penhorado tem que se adequar ao valor que está sendo executado. Então, se é possível ocorrer a substituição? É possível. Vai lavrar um novo termo? É possível reduzir? Olha, o bem penhorado está num valor muito acima. O auto de avaliação feito pelo oficial de justiça demonstra, né, que o valor está muito acima do valor executado. Opa, vamos reduzir. Maurício, não, olha, o bem penhorado está bem aquém. Então, vamos ampliar essa penhora. Foi penhorado um bem? Será que não tem algum outro que possa complementar para que a gente chegue, né, no montante que a gente considere ideal? Sim, perfeitamente possível que isso seja. Ah, Maurício, mas a primeira penhora, ela foi anulada. Eu posso fazer uma segunda penhora? Não estou falando de substituição, de reforço, de redução. Estou falando de anulação mesmo. A primeira penhora não deu certo, o oficial de justiça não fez nem auto de avaliação, foi lá, penhorou, não descreveu os bens corretamente, sem problemas. Vamos embora, vamos realizar uma segunda penhora. Ah, Maurício, mas o 851 diz que não se procede a uma segunda penhora. Não se procede a uma segunda penhora, salvo se. Salvo se. A gente tem lá, por exemplo, se a execução for anulada, a primeira penhora for anulada. Se executados os bens, o produto da alienação desses bens que foram executados não for suficiente para o pagamento do exequente, bora fazer uma segunda penhora. Também, se o exequente, de repente, ele desiste da primeira penhora. Por quê? Porque ele percebe que os bens são litigiosos, os bens já foram penhorados, vamos supor, numa outra demanda. O executado está devendo para bastante gente, né? Ou por estarem submetidos aí à constrição judicial. A gente realiza uma segunda penhora, pessoal. Isso é perfeitamente possível. Até os bens penhorados podem ser alienados de forma antecipada, se você percebe que os bens estão sendo deteriorados, né? Se eles não estão sendo cuidados, né, da forma como deveriam ser cuidados. Isso é perfeitamente possível de acontecer. A penhora, ela tem mecanismos dos mais variados para repito, eu vou usar o verbo que eu usei agora há pouco, se perfectibilizar ao que está sendo executado. E a gente tem a penhora online, que é o Cisbajude, previsto lá no artigo 854. A gente tem a possibilidade de penhora das cotas de sociedades personificadas, penhora das ações. A gente tem a possibilidade de inserir um gravame no registro do veículo no órgão de trânsito, que é o Renajude. A gente tem a possibilidade de ir até na declaração de renda
do executado, que é o Infojud, que é uma medida extremamente invasiva, mas se não tiver outra alternativa, tem que ir lá, e vai lá sim, sem problema algum. A gente pode penhorar a empresa, a gente pode penhorar semovente, a gente pode penhorar sem problema algum, né? Um cavalo, né? Um animal, é perfeitamente possível. Percentual de faturamento da empresa, está lá no artigo 866, tudo isso, pessoal, é perfeitamente possível. Tá bom, meus amigos? É isso. A gente volta daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Eu trouxe aqui algumas informações das mais importantes envolvendo execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa. Até já.